E aí, tudo bem com você? Vamos aqui prosseguir o nosso estudo, né, sobre Brasil Colônia. Você já está vendo aí atrás, né, o quadro que eu fiz sobre Brasil Colônia em termos de revoluções do período colonial. Quadro bem objetivo para que a gente possa aprender com qualidade e não perder tempo. Bora lá? Seguinte, ó, nós tivemos algumas rebeliões aqui. Eu coloquei todas de uma vez para que nós tenhamos a noção que foram 7, tá bom? Dentro do período colonial. Houveram outras, com certeza, tá? Essas aqui são as mais pontuais. A 1, 2 e 3 são revoltas de cunho emancipacionista. Tá? Deixa eu sair da frente aqui. Você dá um pause, né? Se tiver a letra muito pequena, né? Aproxima a imagem aí, tá? Então, assim, 1, 2 e 3 são revoltas o quê? Emancipacionistas, ou seja, eles querem contestar a administração portuguesa e alcançar a independência do Brasil, correto? Agora, 4, 5, 6 e 7 são revoltas nativistas. O que são revoltas nativistas? Né? São revoltas dos nativos, são revoltas locais, pontuais, que visam contestar apenas alguns elementos da administração, mas eles não querem derrubar, né, quem administra, que no caso é Portugal. Então vamos começar pela Conjuração Mineira, tá bom? Do ano de 1789, influenciado pelas ideias iluministas, né? Todos esses movimentos aqui de cunho separatista e outros aqui também, mas principalmente nós podemos cravar isso, que os de cunho separatista, tá? Que são influenciados pelas ideias iluministas. O que é o iluminismo mesmo? Joga a luz e perceba que o poder do rei ele não é tão natural assim. O rei não tem que ser tão absoluto assim, correto? Então, nesse sentido, nós temos revoltas de cunho inspirado pelas ideias iluministas. Dentre elas, a mineira aqui. Justamente pelo fato da cobrança de altos impostos e, por consequência, também a criação da derrama. Tá? O que acontece? A Conjuração Mineira ela é uma revolta de cunho mais elitista. Embora haja participação de alguns membros, representantes de classes mais baixas, porém o cunho da Conjuração Mineira, né, é o que? É uma reforma elitista. Tanto é que não propunha também o que? O fim da escravidão. A Conjuração Mineira não propunha isso. Diferentemente da Conjuração Baiana, tá bom? Também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Não preciso nem explicar, né? Por que chama Revolta dos Alfaiates? Porque, obviamente, haviam muitos costureiros, tá? Pessoas ligadas à costura, né? Que estavam lá presentes sim, no movimento. Que, diferentemente da Conjuração Mineira, é uma revolta mais popular, correto? Conta com a participação efetiva de negros, diferentemente da Conjuração Mineira, né, que não previnha ou não previa o fim da abolição, o fim da escravidão, melhor dizendo. O que acontece? Aqui já a Conjuração Baiana já tem esse aspecto, esse objetivo também. Tá? Justamente pelo fato de, olha aqui, antes... 10 anos depois da mineira, houve o que? A baiana, correto? Isso é importante a gente frisar, porque na hora da prova esses dados aqui vão tender a nos confundir. Principalmente aqui, ó, revolta de Filipe dos Santos e Conjuração Mineira, obviamente foram em Minas Gerais, tá? Só que a revolta do Filipe dos Santos, nós já sabemos disso aqui, é contra as casas de fundição, tá? Aí vamos lá, alta dos preços e falta de mantimentos. Justamente isso. A economia açucareira vivendo uma crise e o governo português simplesmente o quê? Não estava nem aí para o que estava acontecendo. Inclusive, nós vamos ter revoltas que vão contestar isso pelo fato do quê? Da fome, tá bom? Então, doeu no estômago, as pessoas vão se mobilizar para que haja uma cobrança por parte, né, dos colonos em relação à metrópole. Tá? Por fim, nós vamos ter a Revolução Pernambucana, né? Justamente pelo fato do quê? A criação de novos impostos, aumentando o custo de vida, juntamente com essa questão dos altos impostos, o quê? Nós vamos ter justamente a questão de uma grande seca, né, lá em Pernambuco. Isso vai fazer com que as plantações de cana elas vão ter uma perca considerável da safra e nesse sentido o quê? As pessoas não vão ter mais
essa facilidade toda para poder comercializar. Então, se está faltando o principal produto que gera renda, o que vai acontecer com essas pessoas que dependem, né, exclusivamente da cana-de-açúcar? Eles vão viver momentos difíceis. E além disso, dessa dificuldade de sobreviver, aumentou os impostos, aí não dá para aguentar, né? E aqui, por fim, né, conforme eu já havia explicado para vocês, movimentos influenciados pelo iluminismo, tá bom? Então, essas três aí de cunho separatista. Se você percebeu, eu coloquei as separatistas de vermelho e as nativistas, não é? Coloquei de quê? De azul, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Nós vamos ter a revolta dos Beckham, né? Que vai ser uma questão do quê? Por que eu não coloquei? Porque essas aqui já são mais objetivas, né? Contra essa questão do quê? Das companhias de comércio. E aqui vai haver uma dificuldade, sim, nessa questão de conseguir escravos, estava difícil, e aí eles vão se revoltar. Obviamente, todas essas revoltas são duramente abafadas pela administração colonial, né? E isso vai dificultar o quê? Com que chegasse até essa questão do Maranhão, o quê? Escravos, tá bom? Depois nós vamos ter Guerra dos Emboabas e Guerra dos Mascates, isso nós já sabemos. Guerra dos Emboabas, o que vai acontecer? Luta de portugueses contra os bandeirantes paulistas pelo controle da região mineradora. Quem é que ganha? Os portugueses, né? Os bandeirantes paulistas saem, vão criar gado no Rio Grande do Sul, ou então descobrem ouro em Goiás e Mato Grosso, perfeito? Depois, Guerra dos Mascates, guerra entre Olinda e Recife, tá bom? Recife é a cidade que estava crescendo e tudo, enquanto Olinda lá com o senhor de engenho estava ficando para trás. O senhor de engenho constantemente pegavam empréstimos lá com os comerciantes de Recife, e quando Recife pede para se tornar uma vila, o que acontece? O pessoal de Olinda não aceita, vai tentar de todas as formas o quê? Acabar com esse pedido, só que o rei de Portugal intervém, transforma Recife numa vila e ainda na capital, né? E resolvendo as questões aqui, tanto de Olinda quanto de Recife. E revolta de Filipe dos Santos em Minas Gerais, igual eu já comentei com vocês, só que uma questão de quê? Contra as casas de fundição, não era contra a administração em si, porque nós não estamos questionando quem controla, né? E sim a forma como é feita esse controle, tá bom? Então aqui, dá um pause no seu vídeo aí, tentei ser o mais objetivo possível para que você tenha todas as informações de uma forma muito clara e concisa, para que isso na hora da sua aprovação, para que isso na hora do seu estudo consiga ser um fator de diferencial, tá? Que consiga te motivar mesmo. Vamos lá, vamos continuar o nosso estudo sobre a Azul Colônia. Então, motivação aí, garra, vamos lá? Qual que é o nosso estudo, né? Vamos, professor, agora o que nós vamos estudar? Ótimo. Chegada da, o quê? Família Real Portuguesa. Muito bem. Real Portuguesa. Essa chegada da família Real Portuguesa aconteceu quando? 1808. Muito bem. 1808. Né? Eles vão direto para o Rio de Janeiro? Sim ou não? Não. Eles ficam na Bahia por um mês. Né? Muito bem. Por consequência da chegada da família real portuguesa, nós vamos ter o nosso processo de independência. Então, independência do Brasil. Então, independência do Brasil, que ocorreu no ano de 1822. 1822. Então, seu professor, eu posso afirmar que a independência do Brasil está intimamente relacionada com a chegada da família real portuguesa? Com certeza. Por quê? Porque quando o Brasil deixa de ser colônia, lá quando se torna Reino Unido, a Portugal e Algarves, né, no ano de 1815, né, aí já está delineando o quê? O rompimento, né, definitivo. Né, na verdade, definitivo é um exagero. Mas um rompimento com essa questão dessa dominação portuguesa, de forma o Brasil sendo só uma colônia. Então agora
Ou buscamos a independência ou voltamos a ser colônia. Obviamente o que? Lutamos pela nossa independência. Tá? Foi uma luta tão grande assim não, mas houve sim certa resistência. Tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar. Seguinte, essa história toda começa com o quê? Bloqueio continental. Então anota aí. Tá? Ô professor, cadê os esquemas? Na verdade, cadê o resumo todo? Agora nós vamos trabalhar com resumo não. Agora nós vamos trabalhar o quê? Com esquema, como se estivesse acontecendo e eu vou explicando, tá bom? Aprenda a estudar a história assim, porque em vez de fazer um grande texto, aquele resumo todo, você vai pegando o quê? Os itens, desculpa, e vai trazendo, vai puxando seta, correto? Então vamos lá. Bloqueio continental, que foi o quê? Os franceses, né, nessa briga lá na Europa que estava com a Inglaterra e tudo, decretam o bloqueio continental. Portanto, nenhum país da Europa pode comercializar com a Inglaterra na verdade, sob a ameaça de ser invadido. Então, quem comercializasse com a Inglaterra ia ser invadido. Só que, obviamente, Portugal, né, na época governado por Dona Maria I, a Rainha Louca, o que acontece? Nesse período, Portugal, na verdade, ele não podia não comercializar com a Inglaterra porque tinha muitos acordos. Então, nesse sentido, Portugal tem que continuar comercializando com a Inglaterra. E a saída, né, foi o quê? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, como Portugal continuou comercializando com a Inglaterra, a família real, na verdade aqui não tem ponto, não é? Portuguesa, vai ter que vir no ano de 1808 para onde? Para o Brasil. Então eles vão fugir para o Brasil. Essa foi a primeira vez que um rei leva a sua administração toda da Europa para alguma colônia, tá bom? Tem alguns estudos que debatem se já havia essa pretensão de Portugal de transferir a sede da administração para o Brasil, tá? Só que para a nossa prova o que interessa é o seguinte, só transferiu após o que? A invasão dos franceses a Portugal. Então, com o bloqueio continental, né, Portugal é invadido pela França. Ótimo, ótimo assim, né? Temos de nosso estudo. Então, Portugal foi invadido pela França. Depois, o que vai acontecer? A família real teve que vir para o Brasil, tá? E chegando aqui, na época, obviamente, quem controlava a Dona Maria I, só que quem governava mesmo era o nosso amigo Dom João, né, que era ainda príncipe regente, tá? Por favor, não confunda com Dom Pedro I. Então, o que acontece? O Dom João, né, e a corte portuguesa, vamos dizer assim, eles vão trazer para o Brasil todo o aparato que? Administrativo. Tá? Então, uma das coisas que vai ocorrer em termos econômicos, anota aí para nós, tá? Vai ser o quê? A abertura dos portos. A abertura dos portos às nações amigas, certo? Nações amigas. Nesse sentido aqui, isso é muito importante, tá bom? É aqui que termina o pacto colonial. A abertura dos portos às nações amigas é aqui que vai terminar o pacto colonial. Como assim? Porque o pacto colonial não é onde a metrópole, na verdade a colônia só comercializa com a metrópole? Sim. Agora, nesse sentido, a colônia vai comercializar com outros países. Então, aqui, portanto, ao fim do pacto colonial. Isso é importante frisar. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que nós vamos ter aqui, né, é a assinatura dos
tratados de 1810. Vamos lá. O que foram os tratados de 1810? Portugal contou com, com a esquadra inglesa para poder os defender nessa vinda para o Brasil, só que nada é de graça. Então, nesse sentido, a Inglaterra exige que Portugal assine esse tratado, no qual, escreva aí, os produtos ingleses vão entrar no Brasil com a tarifa alfandegária de 15%, tá bom? 15%. Enquanto os demais países em torno de 24 a 26%. Cada autor vai defender um ponto, tá? Mas é em torno de 24 a 26%. E outra coisa, os próprios portugueses entrariam no Brasil a uma taxa de 16%. Então, os produtos ingleses, para vocês entenderem, eles entram mais baratos que os próprios produtos portugueses. Rodrigo, como assim os produtos portugueses? Obviamente, quando o Brasil importa de Portugal, Eu sei que isso é óbvio para alguns, mas para outros há dificuldade. Então, eu gosto sempre de explicar com muita clareza, tá? Então, vamos lá. Com essa assinatura desses tratados de 1810, a Inglaterra ganha muito dinheiro mesmo, Se já não ganhava, no período da mineração, agora que vai ganhar mesmo, tá bom? Outra coisa aqui em termos econômicos vai ser a criação do Banco do Brasil. Porque a coroa portuguesa trouxe, obviamente o quê? Todo o tesouro que ela tinha, o tesouro real. E nesse sentido vai ser depositado hoje no Banco do Brasil, que após a volta da família real vai falir. Então o Banco do Brasil vai falir diversas vezes na história, Outra coisa aqui, em termos dessa questão econômica, vai ser a possibilidade das manufaturas. Como assim, Rodrigo? Mas nós não já vimos, lá no período do Marquês de Pombal, que ele liberou e tudo, certo? Mas quando o Marquês de Pombal cai, o que vai acontecer? A rainha Dona Maria I vai revogar esses tratados. E agora, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, o que vai acontecer? O Dom João VI vai permitir, tá bom? Ok aqui. Vamos agora para em termos culturais, tá bom? Vamos lá. Aqui nós vamos ter, vou até colocar de vermelho, porque é importante. Então, vamos lá. Em termos culturais, nós vamos ter um negócio chamado de Missão Francesa. Eu falei que eu ia colocar de vermelho, coloquei de preto, mas a gente destaca. Missão Francesa. Como assim, Rodrigo? Os franceses vão invadir o Brasil? Não. Não é? O Dom João ele vai tentar tornar essa colônia, que antes era o quê? Um lugar mesmo só de exploração, para se tornar agora um lugar mais urbano, vamos dizer assim, mais cosmopolita, tá? Para a corte portuguesa poder viver o luxo, essa questão toda. Então o que vai acontecer? Essa missão francesa traz cientistas, traz artistas, tá? Debré vai vir, o que vai acontecer? Para retratar elementos da cultura do Brasil, passagem da família real portuguesa, tá? Então anote isso daí, missão francesa. Outra coisa, criação do Jardim Botânico. Jardim Botânico, E obviamente o que? Vai nesse sentido trazer diversas plantas e vai começar ali no Rio de Janeiro, obviamente, a desenvolver essa questão para poder ter algum lugar para poder passear, tá bom? Aí o que vai acontecer? Família real portuguesa chega no Brasil, na Bahia, e meses depois vai para onde? Para o Rio de Janeiro,
correto? Por favor, fiquem atentos a isso. Tá? Aí vamos lá. Em termos culturais, além do Jardim Botânico, vamos ter essa missão francesa e ótimo. Vamos lá, seguindo aqui. Agora, em termos sociais. Sociais aqui, basicamente, vai ser voltado para o Rio de Janeiro, não é? Deixa eu até colocar assim, ó. Sociais aonde? No Rio de Janeiro. Vamos ter saneamento básico. Saneamento básico. Correto? Para quê? Para tentar tornar a cidade um pouco mais organizada. E assim a corte portuguesa, o foco sempre está onde? Na corte portuguesa poder se alocar de uma forma mais confortável. E passava, obviamente, por urbanizar a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Essas foram as transformações. Agora, a questão importante, né, vai ser aqui, deixa eu só puxar aqui, ótimo, no ano de 1815, né, o Brasil vai ser elevado à categoria, Brasil, né, ele vai se tornar o quê? Reino Unido de Portugal e Algarves. Algarves, isso. O que vai acontecer aqui? Por que o Brasil deixou de ser uma colônia e se tornou um Reino Unido? Justamente para quê? Para que Portugal, para que o rei de Portugal, e agora já o Dom João VI, pudesse participar do Congresso de Viena. Isso é importante, importantíssimo até. Até destacar aqui de vermelho, ó. Reino Unido. Isso gosta de perguntar por quê? É uma questão que envolve todo o Brasil e ao mesmo tempo história geral, correto? Então vamos lá. O Brasil é levado à categoria de Reino Unido justamente para quê? Para que o rei de Portugal pudesse participar do Congresso de Viena, porque um dos requisitos do Congresso de Viena é que o rei estivesse no seu território, para que fosse ali feita a reorganização do mapa político pós essa questão do Napoleão, correto? Então, o Brasil é levado à categoria de Reino Unido a Algarves, né, a Portugal e Algarves, por quê? Para que o rei Dom João pudesse participar do Congresso de Viena. Só que, obviamente, o Dom João estava no Brasil. Aí o que vai acontecer? Nós já vamos caminhando para a nossa independência. Aqui, no ano de 1820, né, vai ter a Revolução Liberal do Porto. Então, Revolução Liberal do Porto. E aqui vai ocorrer o quê? Os portugueses vão tomar o controle, lá em Portugal, obviamente, e aqui o fato importante, eles vão exigir o retorno do rei, para que agora o rei governasse da onde? Obviamente, de Portugal. E assim o Dom João VI parte para Portugal. E aí, quando o Dom João VI volta toda a família real, inclusive o Banco do Brasil falha, que eu já expliquei, né? Vai à falência. Quando o Dom João volta para Portugal, ele deixa aqui no Brasil quem? Dom Pedro, né? Na época que não era Dom, era só o Pedro, né? E aqui, nesse sentido, os portugueses voltam e os brasileiros aqui, junto ao Dom Pedro, vão tentar organizar um movimento de independência, para que o Dom Pedro fizesse esse processo e automaticamente o quê? Não fizesse com que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Porque quando o rei voltou para Portugal, obviamente ele ia querer revogar a parte que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido e agora voltasse a ser o quê? Uma colônia. Esse era o medo. E aqui vai ter o quê? Né? Uma assinatura, um abaixo-assinado, foi conhecido como o quê?
Dia do Fico. Dia do Fico. Porque vieram várias ordens de Portugal exigindo que o Dom Pedro voltasse a Portugal. Só que ele insistia em ficar. E os brasileiros se organizaram para que ele permanecesse mesmo. Tá bom? Tanto é que vem novas ordens e aqui no dia 7 de setembro, dia 7 de setembro de 1822, nós temos a nossa independência, né? Aquele grito, né, de independência ou morte, tá? Porque nesse sentido, exigindo-se às tropas, na verdade, exigindo o rei de Portugal que o príncipe voltasse, como ele não volta, e ele ainda o quê? Proclama a independência do Brasil. Ou seja, nós agora somos um país independente, livre da dominação política e econômica de Portugal. Tá bom?